Senhoras e senhores, em continuidade às atividades do Currículo Permanente Módulo 1, Direito Tributário, anunciamos agora a conferência Direitos Fundamentais e Tributação. Convidamos para compor a mesa o excelentíssimo senhor desembargador federal Amaury Chaves de Ataíde, que presidirá os trabalhos. Tudo bem, doutor? Satisfação. Excelentíssimo senhor desembargador Otávio Campos Fischer, conferencista. Com a palavra, o excelentíssimo senhor desembargador federal Amaury Chaves de Ataíde. Aos colegas, a assistência, boa tarde. É uma satisfação muito grande estar aqui neste novo passo, seguinte passo da Escola da Magistratura do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com o seu currículo permanente, módulo 1, Direito Tributário. Vejo os diletos colegas de Porto Alegre, eu os saúdo, e teremos hoje em dia a amabilidade do comparecimento do excelentíssimo desembargador Otávio Campos Fischer. Desembargador Campos Fischer é advogado, pessoa já conhecida de muitos dos colegas, de muitos dos presentes. É advogado, formado pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. Professor, é também doutor em Direito Constitucional Tributário, mestre em Direito Tributário, também pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. Mas Sua Excelência tem uma atividade no seu currículo, no seu acervo, uma atividade mais ampla. Como advogado militante, ele atuou na área do direito tributário, no direito civil, do direito empresarial. Não só agraciou alunos como professor em programa de mestrado e em currículo de graduação das faculdades integradas Unibrasil. Mas, além, também integrou o programa de mestrado do Instituto Brasiliense de Direito Público. Professor também de Direito Tributário na Escola da Magistratura do Estado do Paraná e da Escola Superior da Advocacia do Brasil, na Seccional do Paraná também. O nobre desembargador tem trabalhos escritos, contribuição ao PIS, efeitos da declaração de inconstitucionalidade em direito tributário. Tem outros trabalhos também em conjunto com outros colegas e tem pelo menos 4 dezenas de artigos publicados. Depois de uma atuação, como se vê, bastante intensa na advocacia militante, graduado em 1993, se a memória não me trai, onde atuou por aproximadamente 20 anos, e também uma proficiente contribuição ao magistério,
Sua Excelência foi levado ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, proveniente do 5º Constitucional, classe dos advogados. O nobre desembargador está em essa sua posição desde junho do ano passado. O nobre conferencista tem também publicado o livro Tributos e Direitos Fundamentais, com uma pequena variação no nome. Agora, Direitos Fundamentais e Tributação, sob esse título, é a palestra com que seremos agraciados. Eu apresento meus cumprimentos ao desembargador Campos Fischer. Peço-lhe que se sinta bem-vindo, como bem-vindo realmente o é, e lhe passo a palavra para a sua exposição. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite que me foi formulado pelo desembargador Pamplona para poder estar aqui com os senhores e senhoras nesse momento tão importante para a formação acadêmica e profissional, magistrados e servidores. É uma honra, pela primeira vez, poder estar aqui na Justiça Federal, proferindo uma palestra, e ao lado do desembargador, respeitadíssimo desembargador Amaury Chaves de Ataíde, a quem agradeço imensamente as palavras e a apresentação, mais do que a merecida. E o convite que me foi feito foi para tratar do tema de direitos fundamentais e tributação. É um tema que tem sido bastante trabalhado pela doutrina. Aliás, há bastante tempo pela doutrina tributária, eu já vou procurar esclarecer isso, mas é um tema também que eu tenho procurado trabalhar no programa de mestrado da Unibrasil, que tem esse viés ou essa preocupação com a questão dos direitos fundamentais e democracia. Mas, sempre quando eu começo a falar desse tema, eu procuro alertar para a dificuldade de tratar dele, porque é um tema no qual se pode falar muita coisa e, às vezes, qualquer coisa, e cair no mero achismo. Então, é um tema que, se de um lado é interessante, palpitante, atual, de outro lado também é um tema que é perigoso por conta de nos levar, ou poder nos levar, nos induzir a uma vala comum de trabalhar com a questão dos direitos fundamentais. E eu digo a vocês, eu acho que não é necessário, mas hoje em dia essa preocupação com os direitos fundamentais tem feito a gente encontrar escritos de tudo sobre tudo que é assunto envolvendo direitos fundamentais. Até brinco que daqui a pouco aparece alguém falando sobre nota promissória e direitos fundamentais, porque virou uma coqueluche. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado. E, especialmente, eu vou dizer também o porquê no direito tributário. Então, eu já peço de antemão desculpa se eu eventualmente ou possivelmente cair nessa vala comum de não trazer nada de interessante para os senhores e senhoras, certo? E também gostaria de dizer que, como o desembargador Amaury disse, há pouco tempo eu integro o Poder Judiciário e por muito tempo fui advogado. E como advogado e professor, eu percebia a influência do papel do advogado na doutrina
ou na formação de um pensamento a respeito dos institutos de direito tributário. E depois, a partir do ano passado, quando ingressei na magistratura, eu passei a sentir um choque de concepção, ou seja, de tentar retirar essa visão ou essa origem, o que talvez seja difícil, da advocacia na formação do meu pensamento. Então, essa é uma outra preocupação, e peço desculpas se eventualmente aqui cometer o equívoco de falar ainda como se fosse um advogado. Mas esses foram 20 anos, e para a gente tirar isso do nosso inconsciente, por mais que a gente queira, às vezes pode não ser possível. De qualquer forma, esse é até um modo como a doutrina do direito tributário construiu o pensamento tributário. Então, a minha exposição hoje, eu trouxe em PowerPoint e dividi em 4 partes. Num primeiro momento, eu vou procurar situar o pensamento doutrinário sobre um aspecto macro a respeito do direito tributário brasileiro. Depois eu vou indicar uma mudança de paradigma que nós passamos a ter no direito tributário, a partir de meados da década de 90, e o que isso influencia na visão do nosso sistema tributário e na concepção do tema de direitos fundamentais e tributação. Bom, por que tratar dos fundamentos doutrinários do direito tributário brasileiro? Porque, e não sei se isso ocorreu de alguma forma em outra área do direito, que não foi minha preocupação, mas eu vejo claramente que nós tivemos, na formação do direito tributário brasileiro, inclusive com influência no judiciário e em outras instâncias, nós tivemos uma escola que marcou uma época de forma muito clara, que foi a escola da PUC de São Paulo. A escola da PUC de São Paulo, nascida lá em finais da década de 60, início da década de 70, com Giralda Taliba e Paulo de Barros Carvalho, desenvolveu um trabalho muito forte na estruturação do pensamento tributário, na forma como se vê o direito tributário brasileiro, que perdurou ou que dominou o direito tributário até meados da década de 90. Eu costumo dizer que o pensamento tributário da PUC de São Paulo acaba mudando ou acaba deixando de ter uma preeminência a partir do momento que tem o falecimento do Geraldo Taliba em 95. A partir dali, a gente vê que outras escolas do direito tributário começam a ocupar algum espaço. Mas os fundamentos doutrinários do direito tributário desenvolvidos pela PUC de São Paulo, que todos mais ou menos conhecem, caminham em 2 sentidos. Num primeiro momento, até com bastante força pelo Geraldo Taliba, tem-se uma preocupação muito forte com o estudo do direito constitucional. À época, evidentemente, até bastante uma preocupação que tinha amparo no texto, que já tinha amparo no texto constitucional, porque nós tínhamos a emenda constitucional 18 de 65, que criou um sistema tributário na Constituição de 46, depois a Constituição de 67 e a emenda 1 de 69, que trouxeram uma mudança na estruturação constitucional do direito tributário. O Geraldo Taliba e os seus pares aproveitaram essa onda constitucional e acabaram desenvolvendo uma forte teorização constitucional, chamando atenção para o fato de que o direito tributário tem um elevado grau de constitucionalização, certo? Eles sempre chamam atenção para o fato de que isso não existe, não tem paralelo em qualquer outro ordenamento jurídico, e, de fato, eu já tive a oportunidade de pesquisar, não se encontra nenhum outro ordenamento jurídico que tenha tantas normas tributárias previstas na Constituição e previstas de forma tão sistematizada. E essa preocupação, ou essa visualização de um direito tributário constitucionalizado, levou à visão de que os poderes constituídos, principalmente o legislativo e o executivo, têm uma liberdade diminuta ou restrita também em comparação com os outros
países, outros ordenamentos jurídicos, por conta da força das normas constitucionais. Aliado a isso, nós passamos a ter também uma visão de um direito constitucional tributário bastante rígido, porque teríamos normas constitucionais, de um lado, trabalhando com direitos fundamentais e de outro com o princípio federativo, e, além disso, um sistema tributário aberto, como diz o professor Humberto Ávila, porque em vários pontos estabelece que os direitos e garantias não se restringem àqueles previstos no texto constitucional, dando a abertura para aplicação de outros valores e direitos ao cidadão, ao contribuinte. Portanto, esse primeiro fundamento que a gente tem que ter claro na nossa conversa de hoje é que se desenvolveu um pensamento de direito tributário a partir de uma teoria constitucional que se tinha à época, certo? Que se tinha à época da década de 60. Paralelamente, também como consequência, nós passamos a ter uma visão voltada para uma proteção do contribuinte. Construiu-se a visão de que o sistema tributário brasileiro configura-se como um verdadeiro estatuto do contribuinte. Até não sei se os senhores lembram a época do presidente Fernando Henrique, que se quis aprovar um Código de Defesa do Contribuinte. Os professores da PUC de São Paulo diziam, não precisa de Código de Defesa do Contribuinte se a gente já tem uma Constituição como essa, que prevê uma série de direitos e garantias fundamentais em favor do contribuinte. E essa é uma outra forma, essa é uma outra perspectiva que se trabalhou na construção do pensamento tributário. Não só uma perspectiva constitucional, mas uma perspectiva constitucional voltada para a proteção do contribuinte. Como? Preocupação com a disciplina da tributação. Se os senhores perceberem, vocês vão ver que a maior parte da produção doutrinária da época está voltada para a estrutura da regra matriz de incidência tributária, especialmente a estrutura da regra matriz de incidência tributária. Durante um período de 20 anos, as dissertações produzidas, as teses produzidas, eram voltadas para trabalhar com a regra matriz do IPTU, do ISS, do PIS, da COFINS. Por quê? Porque a preocupação doutrinária à época era de disciplinar como o fisco retira tributo do patrimônio do cidadão, do contribuinte. Portanto, a visão é de disciplinar da forma mais rigorosa possível a forma como a tributação invade a propriedade e a liberdade do cidadão. Isso fez com que se desenvolvesse também uma espécie, ou se construísse uma espécie de teoria pura do direito tributário. Talvez seja forçado, eu estou utilizando essa expressão talvez de forma inadequada, mas eu remeto aqui à leitura do livro do Alfredo Augusto Becker, grande Alfredo Augusto Becker, que pode ser considerado um divisor de águas no direito tributário, em que ele traz a preocupação de se criar uma metodologia jurídica para estudar o direito tributário. Uma metodologia que seja ou que não seja contaminada por outras visões. Ele diz, olha, a filosofia é importante, a economia é importante, a justiça, estudos de justiça tributária são importantes, e por aí vai. História, psicologia, o que for, são importantes, mas uma visão jurídica não pode estar contaminada por esses pressupostos ou pelos pressupostos metodológicos de outras disciplinas. Então, a preocupação aí é de se criar uma análise do direito tributário voltada para a regra de tributação, tendo como norte a regra de tributação, a sua validade, eficácia jurídica e a sua estrutura, no intuito justamente de tentar delinear bem a forma como a tributação é desenvolvida. Nesse período, então, de construção do pensamento tributário influenciado pela PUC de São Paulo, nós tivemos uma primeira onda de construção, ou uma primeira onda de defesa dos direitos fundamentais, ou construção de uma teoria dos direitos fundamentais no direito tributário, certo? Uma visão bastante, vamos dizer assim,
bastante expansiva dos direitos fundamentais, a ponto da gente perceber que tudo e qualquer direito colocado na Constituição, ou toda e qualquer norma que, de alguma forma, limitasse o poder tributário, se configurasse como um direito fundamental do contribuinte, certo? Mas essa visão, ela acabou sofrendo alguns desgastes com o passar do tempo. Essa visão acabou sofrendo várias críticas pela forma como trabalhou a tônica dos direitos fundamentais do contribuinte. Tudo passou a ser direito fundamental do contribuinte. E eu sempre brinco em sala de aula que, nessa época, a petição de direito tributário, os senhores magistrados que devem ter percebido, se assemelha muito a uma petição de direito de trabalho. Tudo é inconstitucional, como no direito de trabalho tudo é direito do trabalhador. Lá no direito tributário tudo seria inconstitucional, tudo seria a favor do contribuinte, certo? Tudo seria, toda e qualquer norma tributária ofenderia a legalidade, a capacidade contributiva, no intuito, de repente, algum argumento ser acolhido pela magistratura, pelo judiciário, e aí, portanto, a tese o direito do contribuinte ser satisfeito. Isso levou ao que o Marco Aurélio Greco chamou de um desgaste, ou chamou atenção para um desgaste do discurso dos direitos fundamentais. Começou-se a perceber que havia uma visão muito radical dos direitos fundamentais que não passava pelo crivo do judiciário. E aí, é nesse momento em que começa a surgir, na metade da década de 90, alguns autores, como Marco Aurélio Greco, que eu mencionei, que começam a chamar a atenção para a desvinculação do pensamento tributário com a Constituição de 88. Eles chamam a atenção, a doutrina, essa nova doutrina, começa a chamar a atenção para o fato de que esse pensamento tradicional, que a gente já pode dizer assim, do direito tributário, está calcado numa visão liberal de Estado, certo? Ou seja, o que antes se achava universal, aplicava a todo e qualquer ordenamento jurídico, a todo e qualquer tempo, certo? Uma visão como a desenvolvida pela PUC de São Paulo, começou a ser situada na Constituição de 88 e percebida como uma visão não falha, mas insuficiente. Começamos ali a perceber o seguinte, que o direito tributário não pode estar voltado só para a disciplina da tributação, que isso leva a uma restrição muito grande da compreensão do fenômeno tributário. Surge aí uma tentativa de superação, por exemplo, da classificação dos tributos, da classificação tripartida dos tributos, que dizia que a finalidade não seria importante para o direito tributário, porque a finalidade está no direito financeiro. E começa a chamar a atenção que isso levou a um distanciamento para o texto constitucional. Tanto que, se a gente olhar para o texto constitucional, tal como hoje a gente consegue ver na doutrina, a gente não consegue perceber aquilo que há 20 anos atrás Geraldo Taliba e outros autores diziam como sendo um texto rígido, um texto minucioso em matéria tributária. Por quê? Porque eles estavam voltados para uma visão do direito tributário calcado na figura dos impostos. Eu coloco aqui a preponderância dos impostos porque seria o tributo por excelência. Mas a gente tinha uma visão causalista, como o Marco Aurélio Greco vai dizer, no sentido de se preocupar apenas com a causa. E deixou-se de lado uma parte do direito tributário como que colocar debaixo do tapete, das contribuições, empréstimos compulsórios. E quando isso começou a aparecer, a gente viu que não sabia muito o que fazer com as contribuições. A gente viu que não sabia muito o que fazer com os empréstimos compulsórios. Ainda bem que eles não são criados assim tão cotidianamente, ou há muito tempo não são criados. Mas as contribuições passou a se tornar um problema sério para o contribuinte e para o judiciário também,
certo? Nós começamos a ver problemas como a dificuldade de aplicação das limitações ao poder tributar nas contribuições, a dificuldade de se construir um pensamento da proibição de bitributação nas contribuições. E, de repente, surgiram até alguns autores, Marco Aurélio Greco foi um desses, que tentou dizer, olha, talvez as contribuições nem sejam tributo. E aí nós começamos a ter, ou a perceber, que algo estava de errado com aquela doutrina. Surge, então, a percepção de que o direito tributário não pode ficar só voltado para a disciplina da tributação, porque o direito tributário está inserido num texto constitucional, e esse texto constitucional tem determinados valores, impõe um determinado modelo de Estado. E que Estado é esse? O Estado democrático de direito. Percebe-se, então, que a formação, a concepção do direito tributário não pode mais ser aquela de um Estado liberal. O Tércio Sampaio Ferraz Júnior tem um texto fantástico a respeito disso, num livro organizado pelo Marco Aurélio Greco, chamado Solidariedade e Tributação. Ele vai dizer, a doutrina da década de 90 começa a perceber que existem dois modelos de tributação na Constituição. Um modelo calcado no Estado liberal, um modelo protetivo do contribuinte, e um outro modelo calcado numa visão de Estado social, de um direito tributário voltado para a consecução de certos objetivos do direito de um Estado democrático de direito. Aí o pêndulo começa a ir para o outro lado. Se os senhores perceberem, a doutrina que se desenvolve nessa época vai chamar muita atenção para a tributação via contribuições e muita atenção para a questão da finalidade e da destinação das contribuições. Até em 2003, eu tive a oportunidade de proferir uma palestra no Centro de Estudos Judiciários em Fortaleza, e eu escrevi um artigo daquela palestra chamado Escola Glorificadora da Finalidade, porque no começo do direito tributário nós tínhamos, da doutrina do direito tributário, nós tínhamos a escola glorificadora do fato gerador, em que tudo estava em torno do fato gerador, e de repente a doutrina ali no final da década de 90 começava a se preocupar só com a finalidade, deixando de lado o que se tinha construído até então. Mas, aos poucos, a gente percebe que a doutrina vai se ajustando e vai se procurando amoldar ou adequar ou compatibilizar essa visão causal desenvolvida pela escola da PUC de São Paulo, basicamente, e essa visão finalística que começa a aparecer na década de 90. Então, nós passamos a ter essa mudança de paradigma, um direito tributário não mais preocupado em proteger o contribuinte, mas um direito tributário preocupado também em servir de instrumento para a realização dos valores de um Estado democrático de direito. Isso faz com que a gente seja influenciado no direito tributário pelo neoconstitucionalismo, que vem sendo trabalhado no direito constitucional da década passada, faz com que o direito tributário perceba que não se tem como ter uma visão positivista, como havia até então sido desenvolvida, faz perceber que o direito tem que se aproximar com a moral, e aí nós vamos começar a perceber um certo perigo na desconstrução das garantias até então consolidadas. Por exemplo, eu lembro aqui para os senhores a tese que foi depois chancelada pelo Supremo Tribunal Federal, decorrente talvez de um planejamento que havia à época, baseado no artigo 195, antes da emenda constitucional número 2098. O artigo 195 dizia que a Seguridade Social seria financiada pela receita de concurso prognóstico, contribuição do empregado e contribuições do empregador sobre folha de salário, faturamento e lucro. Alguma mente brilhante à época chegou à conclusão de que só o empregador é que deve pagar, portanto, quem não é empregador não tem que pagar. E aí surgiram alguns planejamentos tributários, acredito, para criar estruturas empresariais que não se caracterizassem como empregadora, com o intuito de não pagar contribuição sobre o lucro e contribuição sobre o faturamento. Mas a tese era uma tese consolidada na doutrina
de que os conceitos utilizados pela Constituição para definir a competência tributária e que vêm de outras áreas do direito não podem ser deturpados pela legislação tributária. Aliás, o que está no Código, no artigo 100, no Código Tributário, no artigo 110. Portanto, se empregador tem um determinado conceito no direito do trabalho, não pode ele ser desvirtuado pelo direito tributário. Portanto, só pode ser tributado quem é considerado empregador, assim na legislação trabalhista. Mas aí surge uma situação injusta, porque aquele que emprega, aquele que contribui para o emprego, é tributado. E aquele que faz de tudo para não empregar, para se organizar empresarialmente e não ter empregado, certo? Acaba sendo beneficiado com a não tributação sobre a folha, obviamente, porque não tem empregado, mas sobre o lucro e sobre o faturamento. Mas nós tínhamos aí uma situação posta pela Constituição. Ou seja, a tributação incide sobre, ou deve ser paga pelo empregador, ponto final. Certo? Que era injusto. Que se mudasse a Constituição, como se mudou depois com a emenda 2098, passando-se a prever não só empregador, mas empresa e toda e qualquer entidade a ela assemelhar. Mas o fato é que se criou uma jurisprudência que, para corrigir uma injustiça, poderia ter criado uma abertura perigosa na concepção do direito tributário. Vamos corrigir essa injustiça e vamos dizer assim, então, empregador é todo aquele que potencialmente pode empregar. Aí eu brinco, até meu cachorro pode empregar. Né? Porque qualquer um pode, certo? Em tese, qualquer pessoa pode empregar, mas aí você quebra o conceito utilizado pela Constituição para fazer uma atribuição de competência com o intuito só de corrigir uma injustiça. Como foi feito também antes pelo Supremo, quando nós tínhamos aquela imunidade do parágrafo 3º, que dizia que algumas atividades de produção ou distribuição de lubrificante, de derivados de petróleo e minerais, alguma coisa assim, só pagariam ICMS, só pagaria imposto de importação e exportação, e não pagaria mais nenhum outro tributo. O Supremo vem e diz, não, a Constituição não quer dizer tributo, quer dizer imposto. Aí nós passamos a ter algumas decisões interessantes sob o ponto de vista da justiça, mas perigosas sob o ponto de vista do ordenamento jurídico, porque nós poderíamos levar à conclusão de que o judiciário pode corrigir qualquer divisão de competência da Constituição por considerar injusta. E aí quebra-se a espinha dorsal da ideia de segurança jurídica, do cidadão ter previsão sobre o que é ou o que não é tributado. Abre-se uma legalidade que, fazendo um parâmetro ou uma comparação com o que se teve na União Soviética antiga, de que se poderia tributar, legalidade penal, se não me falha a memória, na União Soviética, antigamente, em que se poderia criminalizar quem fosse contra os valores soviéticos. Perfeito, pode ser justo, poderia ser justo para aquela comunidade, para aquela sociedade, mas extremamente perigoso. Aqui a gente poderia descambar para uma situação similar, desculpem a expressão, para dizer o seguinte, olha, a tributação é que está na Constituição ou aquela mais justa encontrada pela jurisprudência. Aí a gente não tem mais segurança alguma. Mas, felizmente, a gente acabou não caminhando a passo muito largo ou nessa direção de forma muito forte. A gente percebeu que o direito não tem como se dissociar da moral, que o direito não tem como se dissociar de outros subsistemas sociais, mas que o direito tem um campo próprio, obviamente. Aí você até percebe que o professor Humberto Ávila se situa nesse contexto, com o livro dele, tentando chamar atenção para a importância das regras, em comparação com os princípios, porque nós acabamos levando a um trabalho muito forte com os princípios, esquecendo as regras do outro lado. Mas aí surge também o que eu posso perceber, um campo de possibilidade para a reconstrução do que a gente chama dos direitos fundamentais.
Reconstrução da teoria dos direitos fundamentais na tributação. É claro que a gente aqui poderia falar sobre diversos aspectos dos direitos fundamentais, e eu não seria a pessoa mais apropriada. Tem aqui, inclusive aqui na sala, pessoas muito mais gabaritadas para falar sobre isso, mas nós, a partir dessa visão de tentar adequar o sistema tributário com a perspectiva liberal e a perspectiva de um Estado democrático de direito, surge a possibilidade de se tentar reconstruir aquilo que havia sido desvalorizado na teoria dos direitos fundamentais. O quê? A gente percebe que durante 20 anos de construção do pensamento tributário, passou-se ou olhou-se os direitos fundamentais apenas numa concepção subjetiva, deixando-se de lado a concepção objetiva, ou seja, os direitos fundamentais enquanto direitos do contribuinte. Aí eu tomo a liberdade de utilizar um trecho de um artigo do ministro Gilmar Mendes, antigo, porque depois que eu passei a utilizar pela primeira vez, eu poderia ter utilizado alguma obra mais recente, mas o trecho é o mesmo na maior parte dos livros dele. O ministro Gilmar Mendes diz o seguinte, que os direitos fundamentais são a um só tempo direitos subjetivos e elementos fundamentais da ordem constitucional objetiva. Enquanto direitos subjetivos, os direitos fundamentais outorgam aos titulares a possibilidade de impor os seus interesses em face dos órgãos obrigados. É nessa perspectiva que a doutrina tributária parou, para dizer o seguinte, olha, direito fundamental é aquilo que a gente pode exigir contra o Estado para não ser tributado ou para ser tributado da forma mais ou menos prejudicial possível. Mas deixou-se de lado, e isso prejudicou a compreensão dos direitos fundamentais, essa visão, deixou-se de lado essa concepção objetiva. O ministro Gilmar Mendes diz na continuidade, na sua dimensão como elemento fundamental da ordem constitucional objetiva, os direitos fundamentais, tanto aqueles que não asseguram primariamente um direito subjetivo, como aqueles outros concebidos como garantias individuais, formam a base do ordenamento jurídico de um Estado democrático, de um Estado de direito democrático. Ou seja, a gente passa a ter a possibilidade de enxergar as normas constitucionais que outorgam direitos fundamentais aos contribuintes, não mais sob essa perspectiva de proteção do cidadão contra o Estado, mas de elementos objetivos de uma ordem constitucional, de valores necessários para se alcançar um determinado patamar civilizatório. Eu acredito que os direitos fundamentais, muito mais do que direitos atribuídos a uma pessoa ou uma coletividade, servem como valores para uma determinada coletividade, que devem ser respeitados independentemente da posição pessoal, certo? Independentemente de ser bom para mim ou para o colega, é um valor fundamental e, como comunidade, a gente tem que respeitar. Não importa, eu costumo dizer isso, não importa se isso, de alguma forma, vai, de alguma forma, proteger alguém que não deveria ser protegido. Como no direito penal, às vezes a gente chama atenção para algumas garantias que acabam protegendo aquela pessoa que a gente sabe que cometeu crime, mas a gente acaba tendo que absolver de qualquer forma, porque é um direito fundamental. Aqui no direito tributário também, não é só porque, de repente, alguns contribuintes se utilizam de determinado direito de forma abusiva que nós vamos caminhar para interpretá-lo da forma mais restritiva ou aniquilar esse direito fundamental, ou apequenar o direito fundamental. Não é por isso que nós vamos, ou utilizar aquela expressão chula, desculpa, matar o boi para acabar com o carrapato, certo? Nós temos, antes de direitos individuais, nós temos valores fundamentais. E é assim que a gente passa a enxergar, ou poder enxergar, os direitos fundamentais dos contribuintes. Mas aí, eu, antes de trabalhar com essa visão que eu gostaria de conversar mais um pouquinho sobre os direitos fundamentais, aí a gente já percebe que o direito tributário tem uma nova estruturação na Constituição.
para além daquilo que a PUC de São Paulo estava acostumada, ou os autores da PUC de São Paulo estavam acostumados a trabalhar, certo? De uma estrutura baseada em normas constitucionais de competência e normas constitucionais de direitos e garantias, nós passamos a perceber que o direito constitucional, ou o sistema constitucional tributário, tem uma terceira estrutura, certo? Para isso é importante a gente retomar um pouco a visão desse sistema. Obviamente que esse sistema todos nós temos noção, mas eu lembro a concepção simples do Tércio Sampaio Ferraz Júnior, que diz que o sistema é um conjunto de elementos com o mesmo fundamento de validade, ou com fundamento de validade comum. Então, o sistema jurídico existe quando nós temos um conjunto de elementos, são as normas, sob o mesmo fundamento de validade, que passa a ser a Constituição. Mas, o Geraldo Taliba vai dizer, os mesmos elementos arranjados de forma diferente podem levar a um outro sistema, certo? Fazendo um paralelo com a questão do casamento homoafetivo, a Constituição não mudou em nada, em 25 anos nessa parte, mas mudou-se a concepção do sistema nessa parte. Por quê? Porque houve um rearranjo do sistema ou do direito positivo. Então, existe uma diferença entre direito positivo e sistema. O sistema é um arranjo que se faz dos elementos do direito positivo. Então, a estrutura do direito tributário no Brasil, ela, a partir de 88, ou desde 88, é a mesma. Mas a forma como a gente passou a ver o direito tributário levou a uma nova concepção de sistema constitucional tributário, numa estrutura tripartida. De um lado, um conjunto de normas preocupadas com a competência tributária, com a atribuição da competência tributária. De outro, um conjunto de normas preocupadas com a garantia dos contribuintes. E, por fim, um conjunto de normas preocupadas com a destinação e a finalidade do tributo. Isso que nos faz ter uma compreensão nova a respeito das funções do sistema tributário. Ou seja, nós passamos a ter que olhar para o direito tributário não mais como um sistema arrecadador, não mais como um conjunto que leva a produzir riqueza ou produzir dinheiro para os cofres públicos. Não mais. A gente passa a superar aquela divisão que existe entre função fiscal e extrafiscal da tributação. A função fiscal é aquela que serve para arrecadar e para criar receita para o poder público, e a extrafiscal é aquela que serve para estimular ou desestimular o comportamento do contribuinte, para produzir estímulos ou desestímulos no comportamento do contribuinte. Isso passa a ser secundário e não mais principal. As funções do sistema constitucional tributário passam, ou a função principal do sistema constitucional tributário passa a ser a realização dos valores de um Estado democrático de direito. A tributação tem que estar voltada para isso. Não basta tributar por tributar. E aí a gente começa a se preocupar com um outro tema, que é o da legitimidade da tributação também. E a gente começa a se perguntar a gente começa a questionar o porquê que a tributação no Brasil é estruturada dessa forma e não de outra forma. Certo? Quais são os tributos importantes, quais são os tributos que não são importantes, o porquê que se quer tributar algo, o porquê que não se quer tributar algo. Se nós olharmos para o nosso sistema tributário, a gente vai ver que há uma preocupação, ou a gente deveria ver uma preocupação para além da tributação, mas uma preocupação também com a desoneração. Não é só o que eu estou sendo tributado, no que eu estou sendo tributado, mas no que o meu vizinho não está sendo tributado. Por que ele não está sendo tributado? Como é que eu... daí por isso que existe aquele parágrafo 6º do artigo 150, que estabelece que as isenções e benefícios têm que ser criados por lei específica. Por quê? Como um benefício vai ter que ser criado por lei específica? Poderia ser por decreto, um benefício para o contribuinte. É justamente para ter essa preocupação, ou
esse caráter democrático do direito tributário. A gente tem que saber as deliberações, a gente tem que conhecer as deliberações, a gente tem que poder participar das deliberações, não só da tributação, mas da não tributação. Porque a gente não conhece, a gente não tem uma visão constitucional clara, tal como da tributação, do sistema de desoneração. A gente vê que existem vários benefícios tributários que são concedidos sem sentido. Ou, às vezes, até para interesse político ou eleitoral. Certo? Então, a preocupação aqui passa a ser com o fim que o direito tributário ou que o sistema constitucional tributário tem. Construir, como se diz lá no artigo 3º, uma sociedade livre, justa e solidária. Vamos nos preocupar com quem paga tributo, perfeito? Vamos nos preocupar também com quem não paga o tributo e por que não paga, já que todos devem, já que existe um dever fundamental de pagar o tributo. E aí a preocupação vai muito além do planejamento tributário. Doutor Luciano, aqui, grande mestre em planejamento tributário, escreveu uma bela obra sobre isso, publicada pela Juruá, certo? Ele sabe que a questão não está só no planejamento, na liberdade do planejamento tributário, mas também nos benefícios tributários que são concedidos por pressões políticas de determinadas camadas ou determinados grupos econômicos. É isso que tem que começar a chamar a atenção do judiciário também. Bom, então nós vimos aqui, num certo ponto, e rapidamente, a formação do pensamento tributário pós década de 50, ou depois da segunda metade do século passado, a estruturação do sistema tributário, e temos aí um sistema tributário a partir da década de 90, final da década de 90, reestruturado, voltado para essa ideia de um Estado democrático de direito. E também essa tentativa de se reconstruir uma nova, ou se construir uma nova leitura dos direitos fundamentais enquanto valores fundamentais de uma ordem jurídica. E o que isso influencia na concepção dos direitos fundamentais do contribuinte? Didaticamente, eu digo sempre em sala de aula que os direitos fundamentais dos contribuintes, eles são estruturados em dois valores básicos: justiça tributária e segurança jurídica tributária, certo? Justiça tributária é um valor que precisa ser retrabalhado, precisa ser melhor trabalhado do que vem sendo até agora. No que eu quero dizer com isso? Sobre dois aspectos. Primeiro, no âmbito da justiça tributária, tradicionalmente trabalhada pela doutrina, nós paramos num ponto bastante problemático, que é a dificuldade de judicialização do princípio da igualdade. Por que essa dificuldade de judicialização do princípio da igualdade? Porque a Constituição diz que todos devem ser tributados igualmente, certo? Até que recomendo aqui a leitura do livro de Celso Antônio para trabalhar com essa ideia de tributação igual. Mas a doutrina construiu essa ideia. Uma tributação justa, ou uma justiça tributária, é uma tributação calcada na igualdade. Perfeito. E quando a legislação não cria igualdade, ou melhor, cria desigualdade, o que se fazer? Nada. Certo? A gente para num problema que é o dogma do judiciário enquanto legislador negativo. O judiciário não pode fazer nada, lava as mãos. Se tem uma isenção que foi concedida de forma equivocada, a gente declara inconstitucional. Se foi concedida de forma indevida, paciência. Melhor ter ela daquele jeito do que declarar ela inconstitucional. E aí, o ano passado, o ano atrasado, eu tive a oportunidade de escrever para um encarte da Ordem dos Advogados sobre um tema que me incomodava há bastante tempo. Nunca tive, talvez como advogado, eu prestei consultoria a uma ou duas pessoas a respeito disso, mas é um tema que eu precisava trabalhar à luz dessa questão do dogma do legislador, do judiciário, do juiz enquanto legislador negativo, de que o juiz não pode criar normas. Eu sempre digo que esse
o ativismo judicial é seletivo, é só quando a gente quer, certo? O judiciário é ativista só quando quer. Não é que ele não pode ser, ele pode, quando quer. Ele é, certo? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque ou a gente não é nunca, ou a gente está aberto a ser sempre que necessário. Agora, o que não dá é, em alguns casos, atuar como legislador positivo, em outros casos não. Aí é tratar a sociedade de forma desigual e arbitrária. Mas veja um caso que talvez os senhores aqui como magistrados tenham já se deparado, que é aquela isenção do imposto de renda para pessoas com doenças graves, né? Do artigo 6º da Lei 7781, acho que de 86, não me lembro o número da lei, que é assim, o epítome ou é a situação mais absurda de um benefício tributário, não porque não porque causa uma desigualdade econômica muito forte, mas porque ela é desumana. É uma desigualdade que, assim, não é nem questão financeira, é desumana mesmo. Diz lá que somente tem isenção do imposto de renda os proventos da aposentadoria das pessoas que têm as doenças ali mencionadas, certo? Só que todos sabem que ali tem algumas situações que a pessoa não precisa se aposentar. Cegueira, AIDS, talvez mais umas 2 ou 3 que eu não me lembro de cabeça, mas já bastam essas 2. Então, o que a norma está dizendo? A norma está dizendo assim, olha, você que tem a deficiência visual, se aposente. Você que tem essa AIDS, se aposente, porque vai ser melhor para você. Você vai ter mais dinheiro, não vai pagar imposto de renda. E o governo vê que isso é pior para ele, porque vai causar um transtorno previdenciário muito maior, certo? E aquela pessoa que não pôde trabalhar e vive de rendimento, ou os rendimentos significativos são de aluguel ou de alguma outra fonte, aí não é agraciada com esse benefício. Então, o benefício é por conta da aposentadoria ou é por conta da doença? Se é por conta da doença, porque só o benefício da aposentadoria. É a teoria de matar o boi com o carrapato, ou seja, tem medo de que vai se usar essa isenção mais ampla de forma abusiva, ou seja, todos os rendimentos são isentos de pessoa com doença grave, e a gente pode pensar o seguinte, isso pode redundar no problema de, numa família, alguém com uma doença assim, colocar todos os imóveis e todas as aplicações no nome dessa pessoa só para não pagar imposto de renda. Tudo bem, mas aí é um problema do Estado fiscalizar, ou do Estado tentar disciplinar, mas não criar uma desigualdade que me parece desumana. Nós estamos tratando ali de pessoas em situações graves para dizer o seguinte, olha, é só rendimento de aposentadoria, e só, portanto, se você se aposentar, que não tem nenhuma relação com a doença. E aí o que acontece? A pessoa vai ao judiciário e o judiciário diz, não posso fazer nada. Certo? Então, a minha preocupação aqui é, ou nós assumimos que nós nunca podemos atuar como legislador positivo e não atuamos, e vamos lavar a mão em toda e qualquer situação, certo? Ou nós atuamos sempre que necessário para corrigir uma flagrante injustiça. Agora, o que não dá é para ser seletivo e aí, às vezes, desumano. Certo? Mas essa é uma situação que o judiciário precisaria mesmo corrigir. De tão, assim, não é nem econômico, não estou tratando aqui de empresário rico ou multimilionário, estou tratando de pessoas simples, mencionando uma isenção relativa a pessoas, às vezes, que precisam mesmo daquele benefício para ter uma vida digna. Certo? Esse é o primeiro ponto da justiça tributária que a gente tem que tentar superar na realização da igualdade. O outro ponto diz com o fato de que justiça tributária não se resume a uma tributação justa e não se resume a uma tributação de acordo com a igualdade. Esse é um ponto importante, por quê? Porque justiça tributária envolve escolha de tributos adequados para uma sociedade e exige utilização adequada do tributo. Não adianta a gente ter tributo criado de forma igual para todos os contribuintes, ou tributo criado
em observância ao princípio da igualdade. Se os tributos não são adequados para aquela realidade, e mais, se os tributos não são aplicados de forma igual, ou se os tributos não forem aplicados de forma justa para toda a sociedade. Eu lembro que eu tinha uma pessoa que trabalhava na minha casa, eu morava ali na Padre Agostinho, e todo ano eleitoral, pelo menos até onde eu morava, até quando eu morava, tinha obra ali de recapeamento da Padre Agostinho. E aí a moça que trabalhava comigo chamava assim, pô, seu Otávio, lá onde eu moro, ali no bairro X, o chão é batido, toda hora que passa o ônibus, entra, pó dentro de casa lá, né, invade, suja toda a roupa e tal, e aqui toda hora eles estão recapeando para deixar um brinco essa rua. O que é isso, gente? Sem fazer qualquer juízo de valor sobre a qualidade dos políticos, eu estou dizendo que isso é um mau uso do tributo. Você está destinando, ainda que em proporções micro, aí nesse exemplo, mas está destinando a tributação para beneficiar aqueles que menos precisam do poder público, certo? Então não adianta nada nós termos um sistema tributário que tribute de forma justa, ou que tribute de forma igual, ou de acordo com a igualdade, se o dinheiro arrecadado é aplicado de forma desigual. Um outro exemplo que nós temos é o imposto sobre grandes fortunas. Eu sempre brinco também em sala de aula, se fosse imposto sobre pequena fortuna, já estava criado há muito tempo, né? Claro que grande fortuna é uma coisa que não tem muito conceito, ou é fortuna, né? Mas isso retrata uma opção ideológica do nosso sistema tributário, fazer com que a tributação recaia sobre a classe média e baixa, deixando aqueles que têm grande poderio econômico de fora. Certo? É sintomático. Não que o imposto sobre grandes fortunas seja o melhor tributo. Não que seja um tributo necessário. Não é isso. Até não seria necessário, vamos imaginar. Mas só o fato de estar previsto no meio dos tributos e ser o único tributo não criado é um sintoma de que o nosso sistema tributário é injusto. Certo? É um sintoma político de que o nosso sistema tributário é injusto. Então, a ideia de direito fundamental vai para além de proteger o contribuinte, exigir uma tributação de acordo com a igualdade, mas que a tributação seja escolhida de forma justa e seja aplicada de forma justa também. É aí que a gente passa a compreender, pode ter essa nova visão dos direitos fundamentais. E, de outro lado, até para não me alongar muito e acabar com a paciência, esgotar a paciência dos senhores e senhoras, de outro lado, os direitos fundamentais podem ser trabalhados sob a perspectiva da segurança jurídica tributária, certo? Nós poderíamos ficar aqui bastante tempo, mas eu chamo a atenção para um aspecto importante da segurança jurídica tributária, que é o que eu chamo de segurança jurisdicional tributária. Como advogado, durante muito tempo, o que mais me chamava a atenção é a existência de diversas decisões judiciais em sentido contrário ou conflitante. Isso é o que talvez mais cause estupor por parte do jurisdicionado. Porque o problema não é ele não ter o direito, o problema é ele não ter o direito e o vizinho ter. Certo? Ele não ter o direito e o concorrente ter. Certo? Ele ter uma liminar e o concorrente não ter. Eu dou um exemplo aqui de uma situação interessante. Eu, quando me formei, a primeira causa que eu assumi sozinho era substituição tributária, 94. E estava naquela época do Supremo decidir se... O Supremo estava para decidir aquela questão, a validade da substituição tributária. Entrei com mandado de segurança, caiu numa vara estadual, e aí fui falar com o magistrado, conhecido meu, fui explicado por que eu estava pedindo a liminar. Ele me diz, olha, Otávio, não vou conceder liminar, não concordo com isso, tal. Eu falei, veja, doutor, que azar do meu cliente, porque se tivesse sido sorteado para a vara aqui ao lado, ele teria conseguido eliminar. Ele falou assim, eu sei que a doutora consegue eliminar lá, porque quando eu estou substituindo ela lá, eu dou liminar nesse caso. Eu fiquei olhando assim para ele e falei, agora piorou a situação ainda mais. Depois eu vim entender, eu pensei assim, ele não quis criar instabilidade na orientação
naquela vara, mas me causou estupor, porque ele mudava de sala, mudava a chavezinha, mudava o entendimento. Ou um outro caso que eu tive de ISS fixo no Tribunal de Alçada, em que eu tinha dois processos de um mesmo grupo empresarial, vamos dizer assim, mesmo grupo empresarial, sobre ISS fixo, e aí foram pautados com uma diferença de uma semana, mesmo a Câmara do TA, pautados com uma diferença de uma semana, mesmos julgadores. Eu fui lá, sustentei, era em 96, e eu disse para os magistrados, olha, eu só vim aqui para lembrar que o Supremo já pacificou, de que o ISS fixo é válido e tal. E aí eles decidiram, não, mas a gente não se amoldou ainda à jurisprudência do Supremo. Eu tive que voltar para o cliente e dizer, olha, me desculpe, perdemos, todo mundo está ganhando lá, nós estamos perdendo aqui, vamos ter que recorrer ao Supremo. Daí eu falei, semana que vem nem vou sustentar, porque nós vamos perder. Semana seguinte nós ganhamos. Daí, mesma composição, e claro, eu devo ter pego aquela semana em que houve mesmo mudança de compreensão, né? Mas, se não fosse o mesmo cliente, eu ia ter dificuldade para explicar para o primeiro, mas aí ele viu que era uma situação inusitada. Mas o que retrata esses dois casos pelo qual eu passei, dentre outros, é essa dificuldade de nós termos uma orientação jurisprudencial estável frente à necessidade do magistrado de ter liberdade de decidir. Eu acredito que a liberdade de decidir não pode se sobrepor à segurança do jurisdicionado, certo? Porque hoje o que a gente quer como jurisdicionado é que se decida. Tem causas que ficam 200, modo de dizer, mais 10, 15 anos no judiciário, não são decididas, a pessoa pede para decidir, certo? É claro que daí nós temos a contribuição da súmula vinculante, nós temos a contribuição dos recursos repetitivos, tal, mas o que chama a atenção na questão dos direitos fundamentais hoje para o cidadão não é nem tanto a legislação que é instável, isso nós já nos acostumamos, mas é a instabilidade, muitas vezes, da jurisprudência. Bom, eu acredito que já passei do meu horário aqui, já estou até passando do limite da paciência de todos aqui presentes. Eu gostaria mais uma vez de agradecer o convite e dizer que foi uma satisfação muito grande poder estar aqui com os senhores e senhoras. E gostaria de poder ficar mais tempo conversando, preparei mais coisas aqui para a gente trabalhar, mas sei que pela adiantada hora isso seria impossível. Mas a minha conversa, na verdade, foi só para trazer essa nova visão que nós podemos ter dos direitos fundamentais no âmbito da tributação. Passar para, ou superar essa visão de que os direitos fundamentais servem apenas para proteger os contribuintes. Não, tem que ser trabalhados de uma forma mais ampla, porque são valores fundamentais de uma sociedade. Tá ok, gente? Muito obrigado pela atenção e pela paciência. O ilustre desembargador Campos Fischer alerta que eventualmente pode ter passado do horário. Eu digo ao nobre conferencista que se isso aconteceu, talvez apenas no visor do relógio, porque no íntimo sentimento, para mim, e acredito que sentimento de muitos dos colegas aqui presentes, parece que o tempo não passou. Obrigado. Eu agradeço a Sua Excelência e faço notar que a excelência de uma palestra encontra um dos seus fundamentos, quiçá, dos mais importantes, aquele que nos faz lembrar que a palestra não terminou neste ato. O tema é instigante e este tema, conquanto fisicamente possamos deixar de estar juntos agora, seguramente nós iremos para nossas casas e estaremos pensando nele. Eu agradeço o nobre desembargador e me permito, em nome da Escola da Magistratura do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, passar às mãos de Sua Excelência uma pequena lembrança. Muito obrigado. Com os meus agradecimentos pessoais também. Muito obrigado. E dizer que realmente foi muito proveitosa
a sua exposição, a sua palestra. Opa, muito obrigado pela gentileza. Bom dia. Encerrados os trabalhos deste dia. Encerrados os trabalhos deste dia, eu informo que as atividades do currículo serão reiniciadas amanhã às 9 horas da manhã. Muito obrigado.